Olá, queridos, tudo bem? Yes, essa vida com Jesus é super maravilhosa. E eu quero reforçar aquilo que já foi dito, você é muito precioso e bem-vindo de coração. Vamos crescer juntos, vamos ver Jesus transformando cada vez mais nossas vidas, nossas famílias e a nossa cidade de São Paulo. Então, bem-vindo para você também que está no Auditório 2, que está online. Eu estou continuando a série sobre o poder da imaginação. E eu tenho intitulado essa segunda mensagem, Segredos para entrar na sua terra prometida. Deixa eu dizer algo aqui. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus e ela começa a tirar tempo com Deus, é inevitável que ela começa a receber de Deus palavras, chamados, ela começa a sonhar com Deus. Deus começa a mostrar para ela qual vai ser a praia específica dela. Se ela buscar a Deus, Deus vai mostrar qual é a terra prometida que Deus tem para ela. Deus começa a fazer isso e ela começa a sentir fortemente. Talvez é um sonho de se tornar um médico que vai ajudar muita gente, tanto na área de medicina, mas também que vai implantar os valores do reino de Deus dentro desse mundo da medicina e alcançando muitos pacientes, enfermeiras, outros médicos com o evangelho. Talvez é uma pessoa que tem um chamado para um ministério de uma específica forma, onde ela vai impactar muitas e muitas vidas. Talvez é um chamado que ela tem nessa área do direito, que ela quer crescer nesta área, ela quer passar os concursos, que igual hoje alguém estava me pedindo oração por causa que está para passar um concurso de desembargador. Enfim, é um sonho, é uma terra prometida que Deus tem colocado na sua frente e você sente que Deus está te chamando para isso. Deixa eu te falar uma coisa, se você nunca sentiu Deus te dirigindo para algo, ou impulsionando, ou você nunca recebeu uma palavra profética sobre coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida, não é porque Deus não quer não, Ele quer sim, é só entregar a vida a Jesus e se apegar a Ele, e Ele vai mostrar para você. Agora, uma vez que Deus começa a te mostrar essas coisas, como alcançar essa terra prometida? Como entrar nessa terra prometida? Interessante que, final de semana passado, como sempre, eu ouço muitos testemunhos. Aí eu só fiz alguma coisa, não com todos, mas com alguns testemunhos eu falei, você não importa eu citar seu nome sobre esse testemunho? Legal, pode sim, por favor, cita mesmo, vou sentir honrado. As pessoas falaram em geral. Então, por exemplo, teve um casal, eu acho que foram até esse casal, que a esposa estava chorando muito, quando eu fui orar, depois do culto, que sempre vou orar, e ela estava chorando muito, eles vieram eu pensei que estavam vindo para pedir oração, e ela estava chorando, eu pensei, poxa, deve ser um problema muito sério, mas aí quando eles começaram a falar, aí que eu entendi que o choro dela era de alegria. Os dois vieram para agradecer muito a Deus, porque eles haviam colocado em prática os princípios que eles aprenderam aqui, e Deus deu um emprego para ele muito próspero, muito abençoado, e eles estavam tão gratos. O nome deles é Michel e Márcia. Um outro irmão que veio, eu não lembro qual foi o milagre, só sei que foi grande, mas o nome dele foi André. Outro casal maravilhoso, o Douglas e a Geisa. O Douglas e a Geisa falaram para mim, pastor, porque eles são bem novinhos, bem recém-casados, eles falaram, a gente tem uma loja pequena e a gente estava crendo para a expansão dessa loja, e nós não tínhamos carro, e a gente só pegava Uber, mas a gente, colocando em prática os princípios da palavra, nós sentimos que Deus queria nos dar um carro, e que fosse o iX35 branco, com bancos caramelo. E eles até falavam, ele falava assim, amor, a gente vai de Uber, né? Nós não vamos no nosso iX hoje, né? Mas pela fé nós já temos, ele está na garagem, esse iX branco com banco caramelo. Eles falaram, já materializou.
eles já estão com carro iX 35 branco, com banco caramelo, e a loja também já puderam expandir a loja, aumentar o tamanho. Deus está prosperando, Deus está respondendo os sonhos. Um outro casal que me procurou, eu sei o nome deles, mas eu não vou mencionar, mas eles estavam tão emocionados, porque eles antes estavam vendo o que Deus queria que eles fizessem com a vida deles. E eles sentiram forte de Deus que eles eram chamados para gerar muitos recursos, para ajudar as pessoas necessitadas e para ajudar na obra de Deus. E eles estavam muito emocionados, porque de algum tempo para cá, eles começaram esse empreendimento e Deus tem prosperado tanto. Hoje são entradas de milhões e milhões por mês. E eles falaram, nós entramos na nossa terra prometida. Eles não usaram bem essas palavras, mas eu estou usando, né? Nós entramos na nossa terra prometida, encontramos a nossa praia, nós estamos agora realizando aquelas promessas que Deus nos deu, nós estamos podendo ajudar muito pessoas necessitadas, ajudar a obra de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é a terra prometida que Deus tem para você? Deus tem uma terra prometida para você. Veja esse texto em Números 13. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então veja bem, Deus havia dado uma terra prometida para eles, uma terra que mana leite e mel, e eles reconheceram. Levava 2 homens para carregar só um cacho de uvas, era uma terra maravilhosa. Só que em vez de eles focarem na promessa de Deus, o que eles fizeram? Eles falaram, não, nós não damos conta de entrar na terra prometida que Deus nos deu. Por quê? Porque lá tem gigantes, lá tem guerreiros fortes, lá tem cidades fortificadas. Mas olha o que a Bíblia diz em Hebreus, assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então não foram os gigantes. Aquilo foi só uma desculpa que o diabo colocou na cabeça deles. Não foram os gigantes, não foram os guerreiros, não foram as cidades fortificadas. A razão que eles não entraram na sua terra prometida foi por causa da incredulidade. Deus tem lhe prometido coisas maravilhosas. Não deixe que sejam roubadas de você. Não deixe de alcançar a sua terra prometida. Então eu quero falar aqui sobre alguns segredos para entrar na sua terra prometida. O primeiro segredo é esse aqui, olha. Saiba quem é seu verdadeiro inimigo e qual é a sua estratégia. O maligno foi muito sujo. Ele conseguiu convencer os israelitas de mentiras malignas e rejeitarem o plano de Deus, e eles não entraram. Aquela geração toda morreu no deserto, eles não entraram na sua terra prometida. Agora, interessante porque tem 3 mentiras sobre o maligno que têm sido muito disseminadas e têm feito com que as pessoas não saibam como combater as mentiras do diabo. A primeira mentira é esse, olha, o diabo não existe. As pessoas falam, eles inventaram esse negócio de diabo só para ter uma desculpa, porque eles não fazem as coisas, porque não dão conta de fazer isso, porque não dão conta de fazer aquilo. Bem, primeiro, a Bíblia fala muito que o diabo existe. Ele era um querubim que rebelou contra Deus e foi expulso do céu. A Bíblia fala muito sobre Jesus, quando esteve aqui na terra. É registrado historicamente, comprovado cientificamente pela arqueologia que comprova as sagradas escrituras dos evangelhos. Jesus falava muito do diabo. Mas, mesmo que a Bíblia não falasse, nem Jesus falasse, olha, deixa eu te falar. Eu cheguei à conclusão que mesmo que a Bíblia não falasse, e nem Jesus falasse que existisse o diabo, eu ia acreditar.
pensa bem, quando você vê certas coisas, por exemplo, eu, quando era adolescente, eu lembro meu pai estava plantando uma igreja lá em Anápolis, e nós estávamos fazendo um culto numa casa. Aí uma pessoa lá do culto falou assim: olha, houve uma tragédia muito séria, o marido matou a esposa dele, olha essa foto. Eu nunca esqueci a foto, porque ele tinha matado a esposa dele com um botijão de gás e amassado a cabeça dela. Você não vai me falar que isso é normal. Isso não é normal, isso é uma coisa diabólica. Isso aí é o diabo que impulsiona a pessoa para fazer uma coisa dessa. Eu sei que tem muita maldade no ser humano, mas a esse ponto, olha outra coisa, um casal que num ritual satânico matam o próprio filho, e eles e os outros lá bebendo sangue daquela criança, do próprio filho. Você vai dizer que isso é normal? Não é normal. Isso é uma prova contundente, o diabo existe mesmo. Existem demônios mesmo, espíritos malignos que levam o ser humano a fazer coisa. Quando um grupo de homens estupram um após o outro, uma criança, uma menina pequena, isso é uma coisa diabólica, isso é do diabo, isso é diabo puro. Não vai me falar que é só ser humano, não é mesmo? Então, o diabo existe sim. Agora, a segunda mentira: o diabo é tão fraco que qualquer ser humano poderá derrotá-lo. Quantas vezes pessoas até que não são cristãs, que estão vivendo sem o temor de Deus, pecando, fazendo tudo que não presta, e ficam falando do diabo e rebaixando ele. Eles nem sabem que eles já são vítimas do diabo. Eles nem sabem que o diabo já está fazendo deles gato e sapato. Eles nem sabem que eles já estão sendo enganados imensamente pelo diabo. O diabo, gente, não era um anjo qualquer, era um dos querubins da guarda, um dos níveis, uma das hierarquias de anjo mais alto que existe. E ele rebelou. Mas se um anjo normal tem muito mais poder de um ser humano sem Deus, imagina um querubim. Então é um ser milenar. E o diabo, ele está fazendo gato-sapato, enganando essas pessoas. Não é como um cara que tudo assim queria se meter como se ele fosse um grande homem de Deus, um jovem que, falando para o pastor, até um pastor amigo meu que falou que isso aconteceu, que ele falou que o jovem chegou lá e falou assim: eu desafio o diabo, eu piso na cabeça dele e tal. E o pastor já sabia que aquele jovem tinha acabado de ter um problema grave de imoralidade. E só que o jovem não sabia que o pastor sabia. E o jovem falou: se o diabo aparecer, eu vou derrotá-lo. O pastor falou: ele já apareceu para você. E ele que te derrotou, só que ele apareceu de saia. Não é verdade? Agora, pensa bem, muita gente está sendo enganado com essa mentira, que qualquer um pode derrotar. Não é assim não, meu filho. O diabo está enganando e destruindo muitos casamentos, está destruindo muitas famílias, muitas finanças, está destruindo muitas vidas, levando depressão e suicídio para muitas pessoas, porque não se brinca com ele, não se brinca. Mas olha, bem, antes vamos só ler esse texto que Jesus disse aqui. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Olha o que mais Jesus disse. Jesus disse: se Deus fosse de fato, ele está falando com religiosos, pessoas religiosas, viu? Pessoas que estavam lendo a Bíblia muito, o Velho Testamento, que na época já estava escrito, os judeus. Mas eles haviam rejeitado Jesus e estavam querendo matar Jesus. E olha que Jesus disse: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Então, quando a pessoa ela está vivendo em pecado, ela já está enganada pelo diabo, ela já é escravo do diabo. Olha o que o próprio Jesus disse em João 8,34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo
do pecado. Mas Jesus também disse: se pois o Filho os libertar, vocês são verdadeiramente livres. Agora, a terceira grande mentira que o diabo joga, e essa principalmente contra nós, os cristãos sérios, que estamos buscando a Deus, é esse aqui, olha: o diabo é tão forte, mas tão forte, que é quase impossível derrotá-lo. Isso é uma grande mentira também. É verdade que alguém sem Deus, ele é muito forte. Alguém que não está ligado a Jesus é diabo. É verdade que o diabo é muito forte contra aquela pessoa. Mas, se você está com Jesus, se você está com Deus, aí é diferente. Aí é diferente. Porque aí você tem o maior dentro de você. Muitas pessoas, até crentes, acreditam muitas vezes: não, é porque Deus é o maior, mas logo abaixo de Deus é o diabo. Ele é quase tão forte como Deus. Não, Deus é infinitamente mais forte do que qualquer querubim, serafim. Tem anjos talvez até que são mais poderosos do que o diabo, como Miguel e o Gabriel. Eu vou te falar uma coisa: para Deus o diabo se tiver com Deus. Se tiver com Deus, meu irmão, é outra história. A Bíblia fala que no fim o diabo, um anjo vai descer com o poder de Deus e vai acorrentar. Um anjo, não é 1000 anjos. Um anjo vai acorrentar o diabo. E ele vai ficar acorrentado por 1000 anos. Depois vai ser solto. Depois ele vai ser jogado no lago de fogo. Então, olha o que o próprio Jesus disse. Aliás, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu amo esse versículo, 1 João 4,4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de uma experiência maravilhosa que eu tive, onde Deus me deu uma revelação muito forte desse versículo. Eu era pastor solteiro ainda e eu havia sido... me pediram para ir lá orar para uma mulher que estava 6 dias endemoniada. Eu vou contar a versão curta da história, porque é bem comprida. E eu cheguei lá, era tanta gente do bairro todo mundo com medo que ela ia morrer. 6 dias sem comer, sem beber nada. 6 dias endemoniada. Já tinham chamado tanto tipo de religiosos lá, e o demônio não saía. Ela 100% endemoniada, 24 horas por dia, 6 dias direto. O marido dela estava desesperado, achava que ela ia morrer. Estava uma situação séria. Quando eu desci do carro, ele me encontrou lá fora da casa, e eu vi um barulho lá de dentro, como se fosse 2 pedaços de ferro esfregando. Eu falei: que barulho é esse? Vindo lá de dentro da casa, né? Ele falou: são os dentes dela. Aí eu confesso que eu fiquei com medo. Eu pensei: meu Deus do céu. E quando eu entrei lá, eu vi uma cena que parecia de um filme de terror, literalmente. Ela estava lá na cama, e os dentes não batiam, não, estava assim, esfregando, e saiu aquele barulho horrível, infernal. Por isso, aí eu entendi o que a Bíblia fala em Apocalipse, que no inferno haverá choro e ranger de dentes. E ninguém chegava perto da cama dela, todo mundo ficava com medo, mas tinha uma multidão lá dentro, tinha gente na porta, na janela, era muita gente. Só o marido que tinha coragem de chegar perto da cama dela. E era uma situação infernal, e parecia um filme de terror. Eu sei que eu estava com medo, fiquei longe, só orando: oh meu Deus, faça alguma coisa. E aí eu senti claramente que eu ouvi a voz de Deus. Sabe quando você ouve a voz de Deus, mas você não quer ouvir? Foi uma dessas vezes, eu senti ele responder para mim. Ele falou: não, você faça uma coisa. E mas eu só dentro de mim: Deus, mas quem sou eu? Eu não sou especialista nesse negócio de expulsar demônio. Deus falou, aí ele me fez lembrar desse versículo, mostra de novo. Ele disse: maior, meu filho, é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aí ele falou assim para mim: o que você tem que fazer é deixar eu, o Senhor Jesus, operar através de você. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. E veio uma revelação, como o sol ao meio-dia, tão claro, tão forte, tão forte. Todo o medo desapareceu. E naquele momento, eu falei comigo mesmo, só na minha mente, no meu coração, falei: é verdade. Eu estou cheio de Jesus, e esse Jesus que está em mim vai tirar aquele demônio. E aí eu olhei para a mulher, agora em vez de medo, eu senti
compaixão dela, tanta compaixão, fiquei com uma pena. Eu cheguei perto dela, olhei bem nos olhos dela, eu falei: como é o seu nome? E aquele demônio, eu nunca vi, Deus é minha testemunha, nunca vi tanto ódio em toda a minha vida. Mas um ódio de matar saía dos olhos dela. E ele falou com aquela voz masculina, ele falou: meu nome é... Aí ele falou um nome de demônio que eu não lembro qual foi o nome. Mas o meu nome é fulano de tal. E eu já disse que eu não vou sair. Aí dava aquelas risadas infernais. Aí o marido dela falou para mim, o nome dela é Edneuza. Aí eu olhei nos olhos dela para falar com ela. Eu sabia que ela estava inconsciente, mas o espírito do ser humano nunca dorme. E eu falei: Edneuza, Jesus te ama e nós te amamos. Você está sendo horrivelmente oprimido por um demônio, mas Jesus vai te libertar. E ele disse: Jesus não ama ela não, quem ama ela sou eu, e eu já disse que eu não vou sair. Aí ele já tinha falado o nome dele, né? Então agora eu olhei nos olhos dela, mas para falar com ele, aquele ódio saindo. E eu falei: fulano de tal, você vai ter que sair. Eu pensei, eu imaginava assim, que ia transcorrer assim, que ele ia responder: eu não vou sair. Aí eu ia falar: você vai ter que sair em nome de Jesus, e sai agora. Eu pensei que ia acontecer assim, né? Quando eu falei assim: fulano, você vai ter que sair, eu falei bem baixinho, olhando bem nos olhos dela. Eu fui pego de surpresa, que aquele ódio que saía dos olhos dela transformou imediatamente em pavor. Deus é minha testemunha, eu nunca vi tanto medo em toda a minha vida. Ele olhava através dos olhos dela, bem para dentro dos meus olhos, e ele... Eu nunca vi tanto medo. Encolheu o corpo dela assim, vai gritando, e olhando bem nos meus olhos, e aí tremendo, quase não conseguindo, apontou o dedo assim, e gaguejando, ele disse assim: eu tô vendo Jesus. Você está cheio de Jesus. E apesar que o diabo mente muito, dessa vez eu sabia que ele não estava mentindo. E eu fui pego de surpresa quando isso aconteceu, porque eu tinha acabado 30 segundos antes, lá no meio da multidão, só entre eu e Deus, falando: eu estou cheio de Jesus. Então eu falei para ele, é verdade, e é esse Jesus que você está vendo, que está te ordenando: saia dela agora, em nome de Jesus, e não volte mais. E naquele momento, ele saiu com um grito, jogando o corpo dela para cima. Quando ela desceu, ela já desceu sentada, aí pela primeira vez na minha vida que eu ouvi a voz dela. Ela olhou para a multidão, olhou para a câmera e falou: ai meu Deus, o que aconteceu? Onde eu estou? Aí o marido dela, depois de 6 dias de sofrimento, ele não aguentou, na mesma hora ele começou a chorar tão forte. E aí eu sabia que ela não tinha Jesus ainda. Ela não podia ficar com medo, porque senão o medo abre a porta para o demônio. E eu não queria que o demônio voltasse. Então imediatamente eu sentei ao lado dela. Eu falei: Edneuza, não fica com medo. Você estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus te libertou. E eu falei: Edneuza, você não quer entregar sua vida a Jesus? Aí foi a vez dela chorar, ela começou a chorar. Aí ela disse: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu preciso de Jesus. Aí ela apontou para o marido e falou: você também precisa entregar a vida para Jesus. E ele chorando ainda, ele falou: eu sei, eu quero entregar a vida para Jesus. E eu olhei para a multidão, estavam todos assim, ó. Então já que estavam com a boca aberta, eu pensei: não só os dois, mas muitos aqui. Então preguei rapidinho, enfiei a palavra na boca deles. Falei: quem mais quer entregar a vida a Jesus com esse casal? Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus. E nos próximos domingos, daquela região do bairro, ia tanta gente lá para a igreja, e foi convertendo. Os próximos domingos lá na igreja, era 50 pessoas, 100 pessoas, toda daquela região, porque saiu um comentário: olha, aquele demônio horrível que estava nela, saiu e está procurando outra pessoa.
Mas muita gente entregou a vida para Jesus. Amém? Pastor Eibe, como derrotar o diabo? Tiago 4:7 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, esse é o primeiro segredo, uma entrega a Jesus de todo o seu coração, onde você se liga a Deus, onde você fica cheio de Jesus, onde você se entrega ao Senhor. Que mais? Uma vez que você entrega, aí sim você resiste o diabo e ele fugirá de vós. Agora, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, não vai aparecer na tela, mas é um versículo muito chave, porque ele diz o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os seus desígnios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus não quer que o diabo alcance vantagem sobre você, então é importante você não ser ignorante acerca dos desígnios, das estratégias que o Satanás tem. Satanás opera de certas formas, certas estratégias, e é importante você saber como ele opera, para você poder resistir o diabo e ele fugir de você. Agora, como é que o diabo opera? Ele opera jogando pensamentos na sua mente, porque Deus protege o seu livre-arbítrio. O diabo nunca vai poder forçar você a pecar, Deus te protege disso, mas o diabo pode sim jogar pensamentos e com força na mente da pessoa, sobre suicídio, sobre depressão, sobre separação, sobre divórcio, sobre filhos rebeldes, sobre finanças e dívidas, sobre tudo que não presta. O diabo ele é um ser milenar e ele é especialista em saber jogar esses pensamentos na sua mente. E como que ele joga na sua mente? Ele joga, olha a sagacidade dele, ele não joga na terceira pessoa. Se ele falasse assim: você não está amando mais tanto a sua esposa, talvez vai ter que ter mais um divórcio na sua vida, olha só. Ele não fala você, porque se ele falasse você ia falar: cara, esse pensamento não veio de mim, veio de fora, deve ter sido o diabo. Ele não fala você, ele fala eu. Ele coloca na primeira pessoa para ver se você assume aquele pensamento como o seu. Tipo assim: eu não sei porque eu não estou sentindo tanto amor pela minha esposa mais. Ele põe o eu, aí você pensa que é você pensa que é você que está pensando, e se você assumir aquele pensamento, aí já colou, aí ele já começou a construir dentro de você uma fortaleza, para destruir seu casamento, para destruir a sua vida. Isso é o jeito que ele opera, ele opera assim: eu nunca vou alcançar as promessas de Deus. Eu lembro de um amigo meu que ele falou que a esposa dele estava grávida e veio aquele pensamento bem forte: meu filho vai morrer. Ai meu Deus, eu sei que meu filho vai morrer, eu sei. E ele ficou com aquela certeza. O que aconteceu? O filho nasceu e morreu. Nasceu e morreu. Depois ele aprendeu isso, ele falou: cara, aquilo não era nem Deus e nem era minha intuição, aquilo era a voz do diabo, e eu assumi como se fosse a minha voz. E ele ficou com tanta raiva, ele pediu perdão a Deus, falou: glória a Deus que meu filho está no céu, mas eu não aceito isso mais, eu não aceito, eu tomo posse, Deus, na próxima vez eu não vou aceitar esses pensamentos diabólicos. A esposa ficou grávida, foram ver, eram meninos gêmeos. E ele ficou declarando e não aceitando as mentiras do diabo. Eles, meus meninos, tão saudáveis, vão nascer bem. E hoje são 2 grandes homens de Deus, para a glória de Jesus. Sabe, e você tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado. Eu lembro, onde eu morava, passava uma rua um pouco estreita para chegar em casa, e tinha muita criança brincando. E uma vez eu estava passando lá, não muito rápido, mas passando uma velocidade razoável, e veio aquele pensamento bem forte: um dia desse, uma criança vai correr na frente, e você vai atropelar uma criança. Só que não fala você, né? Sempre é na primeira pessoa. Eu vou. Um dia desse, eu sem querer vou acabar atropelando uma criança. Aí eu vi, quando eu percebi, cara, isso é o diabo. Isso é o diabo puro. Falei: eu não aceito isso, eu nunca vou atropelar criança nenhuma. Eu vou ficar passando nessa rua com confiança, claro que eu vou dirigir com cuidado, mas eu nunca vou atropelar nenhuma criança. Em nome de Jesus, eu estou amarrado e expulso, não aceito esse pensamento. Continuei morando lá muitos anos, até mudar daquela cidade. Continuei passando naquela rua, nunca atropelei criança e nem vou, em nome de Jesus.
Amém? Não aceita esse pensamento, não aceita. O maligno joga esses pensamentos na mente da pessoa. Eu não consigo perdoar. Amado, você é nascido de novo, você é nascido do próprio amor de Deus. Esse pensamento não é seu, é do diabo que está dizendo que você não consegue perdoar. Você consegue sim, você é o próprio amor ágape. O amor ágape foi derramado no seu coração. Você é capaz de perdoar e viver uma vida livre, cheia de alegria, de amor e de carinho. Isso é a verdade da palavra de Deus. Segundo segredo, pelo Espírito Santo, imagine com clareza os detalhes daquilo que Deus lhe prometeu. Veja bem, o povo de Israel, eles não entraram na terra prometida, não foi por causa dos gigantes. Eles acharam que era, mas a Bíblia diz que foi por causa da incredulidade. Por quê? Porque eles focaram na coisa errada. Eles focaram nos gigantes, nos problemas, nos obstáculos. Talvez Deus já te falou, Deus já te deu uma terra prometida, mas você tem focado nos obstáculos, nos gigantes, nas muralhas, em vez de você focar nas promessas. Pelo Espírito Santo, em oração, orando em línguas, buscando a Deus, na intimidade com Deus, baseado nas promessas de Deus, pelo Espírito, no Espírito, vai imaginando com clareza os detalhes daquilo, que Deus lhe prometeu. Agora, veja bem, uma vez que Deus te mostrou a terra prometida, pega a base na palavra, a direção do Espírito, e ore em fé, e receba já aquela terra prometida sua. Aí, começa a agradecer, fica agradecendo, orando, agradecendo, orando em línguas, mas peça especificamente. Esse é um grande erro de muitos cristãos. Deus lhe deu uma terra prometida, mas em vez de você continuar imaginando e buscando para saber os detalhes, não, é só de uma forma geral. Uma forma geral. Tem muito crente que ora de uma forma vaga. Sabe uma coisa? Orações vagas recebem respostas vagas. Eles oram assim: Deus, me abençoe. Tem mais do que 8.000 promessas na Bíblia. É como se Deus estivesse falando, mais do que 8.000 bênçãos. Qual bênção que está pedindo? Oração vaga, recebe resposta vaga. Abençoe meu tio, abençoe meu pai e minha mãe. O que adianta uma oração dessa? Tem que orar de uma forma específica. Quando Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, eu creio que é do versículo 46 em diante, ele estava à beira da estrada e ele soube que ele era cego. E ele soube que Jesus estava passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ficou gritando. Sabe o que Jesus perguntou para ele? O que tu queres que eu te faça? Todo mundo sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia o que ele queria. O problema é que Jesus opera pela fé. E para a fé funcionar, a pessoa tem que ser específica. Então Jesus ajudou ele a ser específico. Ele falou: para que eu veja, Senhor. Aí Jesus falou: a tua fé te salvou. A tua fé. Porque aí a fé dele pôde funcionar, porque ele foi específico. Eu conheço um pastor precioso que já foi para o céu. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, e ele escreve num livro dele sobre uma vez que ele estava viajando, e naquela região onde ele estava viajando, a esposa de um pastor o procurou e falou assim: pastor, você pode orar para uma jovem aqui, que ela precisa muito de oração. Ele falou: o que ela quer? Ela disse: ela quer casar. Ele falou: tá, então pode deixar ela entrar, pode. Aí a jovem entrou, ele viu que era uma jovem, assim, até de boa aparência, né, uns 30 e tantos anos de idade. Ele falou: maravilha. Ele falou assim: você quer casar, né? Ela disse sim. Ele falou: que tipo de marido que você quer? Não, que ele seja um homem de Deus. Não, mas detalhes sobre o seu marido. Como você quer que ele seja? Não, isso aí é Deus que decide. Ele falou: quanto tempo você está orando para casar? Ela falou: 10 anos. Ele falou: por isso que não está funcionando. Porque você está muito vaga. Você tem que ser mais específica. Pelo Espírito Santo você já tem orado muito. Pelo Espírito Santo, o que você sente de Deus? Me dê uma caneta, um papel aqui. Ele pegou uma caneta, papel, falou assim: número 1, ele falou: vou te ajudar, você ajudar a ver o que o Espírito Santo está te falando. Olha lá, que tipo de marido você quer? Ele falou: você quer, que cor que você quer que ele seja? Asiático, né, negro, branco. Nesse caso ela falou: eu quero que ele seja branco. Ele falou: amém. Ele falou: agora,
E que altura? Você quer que seja bem alto, médio, baixo? Ela falou, eu quero bem alto. Tá certo, bem alto. Aí ele falou assim, você quer que ele seja musculoso, grande e forte, ou até um pouco fofinho, ou bem magrinho? Ela falou, bem magrinho. Ele falou, bem magrinho. Tudo bem. E qual o hobby dele? Eu quero que ele seja músico. Que seja músico. Qual a profissão? Que seja um professor. Professor. Ele não contou as outras perguntas, mas ele falou que fez 10 perguntas para ser bem específico o tipo de marido que ela queria. Ele falou, tá, agora lê as 10 coisas. Ela leu, ele disse, agora fecha os olhos. E ela fechou os olhos. Ele falou, veja na sua imaginação agora. Você está vendo o seu marido? Estou vendo, estou vendo. Ele disse, então agora eu vou orar. Aí ele orou com muita fé. Ele falou, está selado. Está selado. Ele falou, pega essa lista de 10 coisas, coloca no espelho na sua casa e todo dia você só fica agradecendo a Deus. Fica louvando a Deus. Um ano passou, ele voltou naquela mesma região do país, eu acho que é lá na Coreia, e a esposa do pastor falou com ele, pastor, aquela jovem casou. Ele falou, que jovem? Não estava lembrado, né? Ele falou, que jovem? Ele falou, aquela que você mandou fazer a lista. Ele falou, me conta como foi. Ela disse, olha, naquele mesmo verão, chegou um quarteto para cantar na igreja, né? Naquela época era muito popular os quartetos, né? Os 4 homens cantando com vozes assim. E um dos caras, um cara bem alto e magro, muito assim, top, ele falou que eles ficaram lá vários dias na igreja, e todas as jovens mais novas estavam tudo, né, querendo namorar com ele e tudo. E ele era, além de ser músico, ele era professor de música. E aí, ele não se interessou em nenhuma das jovens, ele ficou só interessado nessa de 30 e tantos anos. Ele ficou indo atrás dela, e ele não teve que usar muita estratégia para convencê-la para casar com ele. E os dois casaram. E no casamento, a mãe da jovem leu as 10 coisas no papel na frente de todo mundo, e aí rasgou a folha, ela casou. Deu para Jesus uma forte salva de palmas. Amém? No natural isso funciona, se você imaginar. Imagina com a ajuda do Espírito Santo. Eu estava ouvindo uma história impressionante do Walt Disney, né? Quando o Walt Disney quis fazer o Disney World, já existia a Disneyland, mas agora ele queria um complexo bem maior, comprou o terreno e começou a construir, e ele morreu. Aí até pensaram, talvez nem vamos fazer mais do jeito que ele queria, mas o irmão dele falou assim, não, vamos fazer do jeitinho que ele queria, e construíram o Disney World. Aí na inauguração, tanta gente importante, eu acho que o penúltimo para falar era o governador, e ele disse, que coisa linda, que coisa bonita, o Walt Disney está de parabéns. Olhou para a esposa, né, para a viúva do Walt Disney, falou, olha, parabéns, que pena que o seu esposo não está aqui para poder ver tudo isso, que pena que ele nunca chegou a ver isso, uma pena, e tudo. Depois era a vez dela, a última pessoa, né? A viúva do Walt Disney. Obrigado, suas palavras, excelentíssimo governador, mas com todo o respeito eu tenho que discordar com o senhor de uma coisa que o senhor falou. O senhor falou que ele nunca chegou a ver tudo isso. E não é verdade, senhor governador. Ele via com clareza, ele via os detalhes. Tudo que nós estamos vendo aqui, ele já enxergava. Aí que é o poder da imaginação, o poder da imaginação. E terceiro, grande segredo, para você entrar na sua terra prometida, vença o complexo de gafanhoto. Olha como eles dizem, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Agora, deixa esse texto aí, por favor, na tela, um bom tempo, que eu vou estar aprofundando nela. Veja bem, a primeira coisa que eu quero ressaltar, fala assim, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles, dos inimigos lá. Você sabia que toda vez que você se enxerga como gafanhoto, o que é um gafanhoto? Gafanhoto é um inseto que a gente pisa em cima.
quantos cristãos estão cheios de Jesus, cheios da palavra, e mesmo assim ficam acreditando nas mentiras do diabo e se enxergando como gafanhoto. Você não vê quem você é em Cristo. A Bíblia fala: maior é aquele que está em você. A Bíblia fala que tudo você pode naquele que te fortalece. A Bíblia fala que em 1 João 4,17 fala assim: assim como ele é, nós já somos nesse mundo. Você sabia que quando você nasceu de novo, o seu espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus? O seu espírito é amalgamado. Você sabia que você, no seu espírito, a Bíblia fala, olha como ele fala em 1 João 4,17, assim como ele é, nós já somos. Eu sempre fui ensinado, quando chegar no céu nós vamos ser igual a Jesus. Não, a Bíblia fala que no seu espírito, aqui na terra, nós já somos aqui na terra como Jesus. Pessoas falam: pastor, porque eu só sou um ser humano. Não, 1/3 de você é como Jesus, seu espírito, que é a parte mais importante do seu ser. Sua alma está sendo transformada, ainda seu corpo um dia vai ser transformado, mas o seu espírito já é aperfeiçoado de uma vez por sempre. É uma cópia de Jesus. Diga: eu já sou como Jesus. Diga: aperfeiçoado para sempre. Diga: ele tem me dado um espírito de poder, de domínio próprio. Diga: no meu espírito, eu sou um gigante. Eu não aceito o complexo de gafanhoto. Quando você se enxerga como gafanhoto, olha o que acontece. Assim também éramos aos olhos deles. Enquanto eu estava lá com medo, tremendo de medo do demônio que estava dentro da Edneuza, ele estava deitando e rolando. Ele também estava me vendo como gafanhoto. Quando veio a revelação: maior é aquele que está em mim, e eu cheguei, e eu me vi cheio de Jesus, aí ele também: você está cheio de Jesus. Quando você começa a assumir o gigante que você é em Cristo Jesus, os demônios começam a tremer e fugir de você. Isso é um grande princípio. Mas tem um outro princípio aqui que eu quero enfatizar. Olha o que ele diz: e éramos, plural, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Então não era só individual. Não é que eu estou me vendo como gafanhoto. Não, eu estou me vendo, os israelitas, né? Eu estou me vendo e estou vendo todos os outros israelitas como gafanhoto. Nós só somos gafanhoto. Então, quando você vê o seu próximo, aqueles que Deus colocou ao seu lado, no seu life group, no seu ministério, na sua família, os que caminham com você, você sabia que essas pessoas que Deus colocou, não foi coincidência, é cristocidência. Foi Deus que projetou essas pessoas que estão no seu life group, que estão ao redor de você, que estão caminhando com você, na sua família. Essas pessoas estão aí, empoderadas por Deus, para ajudar você a entrar na sua terra prometida. Mas quando você insiste em ficar olhando para elas como gafanhotos, olha aquele lá, se acha grande coisa, eu sei que ele é um fracasso. Olha aquela outra, tudo exibida, mas é pobre que só. E tal. E você fica menosprezando no seu coração, você fica menosprezando os que estão ao seu redor, e enxergando eles como gafanhoto, como pessoas que não são significativas, como pessoas que não são importantes. Isso impede você de entrar na sua terra prometida. Isso impede você enxergando os outros como gafanhoto. Seus filhos, os pais, não enxergam seus filhos como gafanhoto. Mãe, não enxerga aquele bebê que você está trocando a fralda, poderá ser um dia um grande missionário que vai abalar as nações. Comece a enxergá-los como eles são em Cristo Jesus. Viu, pai? Aquela menina, filha sua, que você está ajudando a aprender a andar de bicicleta, quem sabe você está ajudando uma das futuras senadoras de São Paulo, que vai ajudar a tirar a corrupção do Brasil e ver a transformação acontecer. Você está investindo em futuros desembargadores, juízes. Você está investindo em futuros presidente do Brasil. Quem sabe, aqui mesmo, eu vou te falar, eu vejo em vocês não sabem o que eu vejo em vocês. Meu Deus, eu vejo tantas pessoas poderosas. Eu não vejo ninguém aqui como gafanhoto. Eu vejo todos vocês com muitos. Deus vai fazer mais do que você até pode imaginar.
Aí eu já vejo você conquistando, vencendo. Eu já vejo na Paz Church, aqui de São Paulo, já muitos da Paz Church, muitos dos membros que agora já são membros, se tornando multimilionários. Eu já vejo, eles vão prosperar muito, eles vão prosperar, vão me convidar para a casa da praia deles, aleluia. Eles vão ajudar a construir esses 100 campos, em nome de Jesus. Eu já estou vendo. Ah, pastor Eibe, aí eu acho que você também exagerou. Olha, com muito carinho, eu expulso esse espírito de gafanhoto desse fariseu, em nome de Jesus. Eu já vejo, aqui não existe nenhum gafanhoto. Vocês são mais que vencedores, vocês são poderosos, em nome de Jesus. Olha o que eu pedi até para também ser colocado na tela. Não é somente como eu enxergo a mim mesmo que vai determinar se eu vou entrar na minha terra prometida. É a forma como eu enxergo os outros que estão ao meu redor também que vai determinar se eu vou entrar na minha terra prometida. Então, a partir de hoje, eu te encorajo, enxergue os outros que estão ao seu redor pela ótica de Cristo. Veja cada um deles, mesmo aqueles que ainda são imaturos, mesmo aqueles que ainda têm atitudes erradas, mas veja pela ótica de Cristo. Veja eles sendo transformados. Não enxergue mais ninguém como gafanhoto ao redor de você. Veja eles como eles são em Cristo, mais que vencedores. Pare de ver as pessoas que Deus tem colocado na sua vida como gafanhotos. Escuta bem, todos que estão ao seu redor fazem parte do destino de Deus na sua vida, do seu futuro, do seu ministério. É com eles e com a ajuda deles que você vai entrar na sua terra prometida. Ah, eu não vejo ninguém aqui como gafanhoto. Não, aqui existem muito poderosas pessoas, aleluia. Eu já sei que eu vou estar ouvindo tantos testemunhos poderosos de transformação, de graça, de fluir para a glória de Jesus. Agora, é importante, receba uma revelação dos poderosos planos de Deus na sua vida e assuma essa postura de gigante na fé e tome posse dessas promessas. Eu termino com essa frase aqui, tão importante: você não é um gafanhoto, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é capaz de entrar na sua terra prometida, porque você tem Jesus, e eu declaro isso sobre a sua vida. Você não é gafanhoto, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e você é capaz sim de entrar na sua terra prometida, porque você tem Jesus. Você recebe isso? Dê para Ele uma forte salva de palmas. Fiquem em pé, por favor, queridos, e Vamos falar essa última frase de novo, todos juntos aí. Mostra essa última frase de novo, por favor. Vamos lá, todo mundo dizendo, tá? Só que você vai colocar na primeira pessoa. Eu não sou um gafanhoto, peraí, daqui um pouco. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou capaz de entrar na minha terra prometida, porque eu tenho Jesus, tá bem? Vamos lá, todo mundo dizendo, vamos lá. Eu não sou um gafanhoto. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou capaz de entrar na minha terra prometida, porque eu tenho Jesus. Yes, amém.